Então, estamos aqui. Como eu disse antes, nós vamos falar hoje sobre os 7 estágios da evolução humana. Eu coloquei uma frase aqui, porque muitas vezes as pessoas entendem como ignorância alguém que é burro, não tem condições de fazer as coisas, mas na realidade ignorância é o fato de não ter conhecimento, né, sobre determinadas coisas. Então, quando eu digo saia da ignorância, é para dizer o seguinte: vamos sair dessa nossa tendência a ficar numa zona de conforto e não buscar mais conhecimento, quer dizer, não estudar mais, não aprender e praticar esse conhecimento que a gente aprende. Muitas vezes a pessoa tem inclusive o conhecimento de certas coisas, mas nunca praticou e, portanto, não tem nada mais além do que um conhecimento que ele não vai poder usar para praticamente nada. Então, o praticar é ponto preponderante para que a gente possa, de fato, sair da ignorância, como está escrito aí, né? Às vezes o conhecimento fica apenas no consciente e você não consegue fazer com que as emoções que você tem se envolva com ele no consciente, de maneira que de fato ele seja aceito pelo subconsciente, que é o que opera na realidade as nossas ações, é o que faz com que as nossas ações sejam vistas externamente nos nossos corpos e tragam resultados. Eu vou fazer uma última interrupçãozinha para ver se tem alguma coisa a mais. Tudo bem, por enquanto é isso mesmo. Então vamos voltar e avançar. Então, muito bem. Avançando. Nós vamos ver aqui o sumário. Sumário é por tudo aquilo que a gente deve passar hoje. Então, nós temos 7 estágios da evolução humana que serão tratados. O primeiro deles é um estágio que nós chamamos de animal. O segundo é da consciência de massa. O terceiro é sobre aspirações, vontades, desejos. O quarto é a consciência individual. O quinto é a disciplina. O sexto é aprender. E o sétimo é a maestria, ou seja, nós podemos ser colocados como mestres, né? Esse seria a evolução maior que nós teríamos com relação ao ser humano, e vocês vão entender melhor a partir do momento que a gente entre em cada um deles. Agora, o impulso, o motor de tudo isso aí é o nosso pensamento. Nós somos seres criados para pensar. Diferentemente dos animais, nós temos faculdades superiores mentais que nos permitem pensar e se comunicar com o universo, ou como muitos falam, o nosso Criador, né? Então, vamos avançar para o primeiro estágio. O primeiro dos 7 estágios, chamado de animal, e eu até coloquei uma foto de uma onça, aí, onça negra, né? Fala o seguinte: esse estágio o ser humano se encontra quando as suas reações aos acontecimentos ou circunstâncias em seu exterior ficam apenas neste nível de reações. Não houve um pensamento para verificar se aquilo pode ser respondido com o que está programado no nosso subconsciente. Simplesmente é uma reação. A reação, ela vem do sistema límbico. Então, o sistema límbico é uma parte que todos os animais têm. Então, aqui o ser humano, se comportasse apenas por reações,
ele se comportaria como um animal qualquer. O animal, ele tem reações e elas são automáticas, como também nós, seres humanos, quando não temos conhecimento e não temos prática de outras coisas a não ser ter que reagir das circunstâncias, com relação às circunstâncias, né? Então nós vamos correr, nós vamos ter pavor, nós vamos ter contentamento, enfim, nós vamos ter pura e simplesmente uma reação a partir do momento que nós estivermos neste primeiro ponto, né, que nós estamos chamando aqui de animal. Então, existe hoje pessoas que são, digamos assim, colocadas nesse estágio? Sim, e existem, não são poucas, né? São pessoas que reagem conforme as coisas aparecem pela frente. Quando eu digo reagem, eu queria deixar claro que muitas vezes a reação vem de um comando que está no seu subconsciente que você aprendeu, entre aspas, né? Observou, aquilo entrou no seu subconsciente porque você viu muitas pessoas fazendo aquilo. E nunca você ponderou se aquilo seria a melhor maneira de trabalhar alguma coisa. Pura e simplesmente você aceitou, então você tem uma reação em que você não interage com a situação. E você que tem a possibilidade de estar pensando, você deveria sempre agir e não reagir. Verificar o que de fato está acontecendo antes de deixar que o sistema límbico do corpo pura e simplesmente reaja conforme o que está programado no seu subconsciente. Muito bem, então esse é o primeiro estágio. São poucas pessoas, eu diria assim, com relação ao que a gente tem no nosso dia a dia. Mas se a gente levar em consideração a população mundial, em torno de 8 bilhões, e a precariedade que muitos estão vivendo, muitos estão pura e simplesmente se classificando aqui nesse estágio, né? Estão reagindo às circunstâncias do exterior, né, que se apresentam frente a eles. O segundo estágio é um estágio chamado consciência das massas. E nós vamos verificar o seguinte, que o comportamento que as pessoas possuem com base que praticam nesse estágio é com base naquilo que elas veem no exterior. Mais uma vez, elas não estão usando suas faculdades superiores mentais para pensar se aquilo que ela está vendo, aquilo que a massa está fazendo no geral, é o melhor para ela. Ela pura e simplesmente entra junto com a massa e continua fazendo o que a massa faz. Então, ela está sendo influenciada, né, pela massa, pelo que a maioria faz. Então, são pessoas que também não estão usando o seu pensamento para verificar se aquilo é o melhor. Porque nós estamos aqui, como eu digo várias vezes, sempre repito, para crescer constante e progressivamente. Geralmente, o pessoal que está colocado neste estágio de consciência das massas não estão crescendo. Eles estão aceitando o que vem, pura e simplesmente. Eles não estão pensando que poderiam fazer coisas bem melhores. Avançando, nesse caso, as nossas crenças são absorvidas do meio em que vivemos. Como eu disse, nós não pensamos, simplesmente olhamos o que o pessoal na massa faz e assumimos isso também para nós. Não tem nada de inédito nisso. É pura e simplesmente reagir como a massa. Não seguimos nosso interior, apenas o nosso exterior. Então, o nosso exterior está claro. Por que não seguimos o nosso interior? Pelo simples fato que nós não estamos pensando sobre essa situação. Nós estamos apenas
nos dedicando a fazer o que todos fazem, o que a grande massa faz. Então, o nosso interior, e nós temos as faculdades superiores mentais no nosso interior, é que provocam pensamentos que podem fazer com que eu tenha um outro tipo de procedimento, além desse. Por não pensar, nós temos crenças geradas por outros, né? Se não pensamos, não temos crenças geradas por nós mesmos, mas sim por outros. Nós estamos seguindo esse padrão que está sendo utilizado pelas massas. E isto aqui é a grande maioria da humanidade. Então, veja bem, nós estamos apenas na segunda possibilidade que nós temos de 7 de termos uma evolução. E mais de 90% dos seres humanos, mais de 95% dos seres humanos, eu diria que estão enquadrados aqui. As últimas pesquisas foram feitas, estão nessa faixa já de 95%. As pessoas, de fato, não pensam, não usam aquilo que foi dado pelo Criador para que eles usassem, que são as faculdades superiores mentais. Que são o quê? Criatividade, intuição, são meia dúzia de características que eu trarei posteriormente um destes encontros voltados apenas para este caso, faculdades superiores mentais. Muito bem. Visto o segundo estágio, nós vamos passar para o terceiro estágio. Este estágio chama-se estágio das aspirações. Aspirações, aquilo que você aspira, que você tem desejo, que é um objetivo seu de vida. Esse aqui já vai fazer com que você pense, né? Então, aqui nesse estágio, nós adquirimos conhecimento, aprendemos e praticamos crenças adaptadas a discernimento proveniente de nossos pensamentos. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês? Nós temos em nosso subconsciente uma série de verdades que são as coisas que nós fazemos. Estas verdades, elas são verdades para nós. Cada um tem suas verdades. E esse discernimento é bom que ele seja proveniente de nossos pensamentos, mas que estejam alinhados, né, com aquilo que o universo nos passa como lei. Por exemplo, eu não posso querer fazer um pensamento onde eu invalido a lei da gravidade. Eu estou falando da lei da gravidade porque todos conhecem e entendem com facilidade. Mas existem leis que o universo nos dá do tipo atração, do tipo polarização. Então, são leis que a gente tem que estar muito bem com relação ao conhecimento e mais à sua prática, para que a gente possa, então, adaptar nossos pensamentos para um lado positivo. Porque se a gente não conhece e simplesmente pensa, mas pensa totalmente errado, não tem essa base de conhecimento necessário e prática, acaba saindo, não estará com as massas, mas poderá estar entrando numa estrada também que não tem futuro. Então, as pessoas precisam começar a se preocupar e entender estas leis que o universo nos passa. Leis universais também é matéria para que a gente possa trazer aqui para esses encontros futuramente. Muito bem. Quando aspiramos pelo crescimento para atingir níveis vibratórios mais elevados, é que então a gente está cumprindo estas leis. Porque se nós não tivermos o conhecimento destas leis, dificilmente a gente estará querendo crescer, mudar o seu nível vibratório do que se encontra, você está numa zona de conforto, e passar para um mais, digamos,
de frequência mais elevada. Aqui, para que fique também uma explicação a mais, eu diria o seguinte: nós temos que entender o que significa esse nível vibratório. Então, isto é o seguinte: nós somos energia, né? Se nós levarmos em consideração que, quando houve o Big Bang e o universo entrou em expansão, bilhões de anos depois, a Terra aparece numa dessas modificações, numa dessas expansões. E nós mais à frente ainda, né? Então, nós somos parte do universo. Daí que nós falamos que nós estamos dentro de um sistema, nós temos que ter uma visão holística. E tudo no universo vibra. Nós vibramos numa determinada frequência. Para que a gente acompanhe o universo está em expansão. Nós também estamos em expansão e precisamos acompanhar o universo para não ficar para trás. Então, quando nós aspiramos algumas destas coisas que nos levam ao crescimento constante, é porque nós estamos sintonizados com o universo. Então, quando eu falo aspiramos pelo crescimento para atingir níveis vibratórios mais elevados, é porque esta é, digamos assim, este é, digamos assim, o desafio que nós temos para se manter crescente, em expansão no universo. É estar agindo com ele, crescendo com ele. E é por isso que eu coloquei, então, atingir níveis vibratórios mais elevados. Nesse mês de agosto, eu estou fazendo desses encontros, entrando bem mais em detalhe do que significa o homem ser energia. É o último que está previsto para esse mês, na última semana desse mês, na quarta-feira, correspondente. Vamos lá. Aspirar isso significa o quê? Atingir lugares melhores, né? Que nós precisamos crescer. Vamos crescer para quê? Para termos mais abundância, para termos uma série de escolhas que nos permitam ter uma vida muito melhor, né? Viver melhor, como acabei de dizer, e nós passamos a nos expressar no mundo, né? Isso é importante. Eu não estou mais naquele estágio das massas. Eu estou num estágio agora onde eu me expresso para o mundo. Eu penso, eu interajo com o mundo e talvez eu assim vou trazer novidades que daqui a pouco poderão ser usadas por outras pessoas, né? Então eu começo a ter uma influência no processo. Enfim, nós passamos neste estágio da aspiração a ser algo, a realmente estar começando a usar o pensamento, que é o nosso objetivo. Estamos aqui para pensar, pensar para crescer constante e progressivamente. Muito bem. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, que eu acho que tinha uma pessoa que estava querendo entrar. Está aqui. Já consegui admiti-lo. Vamos voltar lá às nossas explicações. Então, ao voltarmos aqui, nós vimos o que seria esse terceiro estágio. Então, o primeiro estágio, nós falamos sobre o homem animal, simplesmente reagindo a qualquer coisa pelo sistema límbico. No segundo estágio, nós falamos do homem que não pensa, e a grande maioria dos homens, 95% da população mundial, são pessoas que simplesmente se comportam como uma grande massa de pessoas se comportam. Sobram 5%. Nesses 5%, nós temos aqui os que estão começando a trabalhar com
a sua mente através de pensamentos, através de trazer emoção a estes pensamentos e reprogramar o seu subconsciente, que é quem realmente realiza as coisas, então aqui já começamos a ter uma diferenciação. Aí nós vamos para o quarto estágio. Bom, desculpe, aqui ainda faltou um item que era pensamos no que queremos, desejamos e agimos focados em nossas aspirações. Então, nós temos livre liberdade de pensar o que quiser e desejar o que quiser. E se nós agimos focados para isso, nós vamos atingir isso que nós desejamos. Vocês já devem ter ouvido, pelo menos falar daquele livro O Segredo, do filme O Segredo, onde o pessoal foca apenas uma das leis universais, que é a lei da atração. Então, se eu tenho um pensamento, esse pensamento tem um nível de energia. Esse nível de energia do meu pensamento passa para o universo. O universo vai fazer com que tudo que estiver nesse nível de energia comece a voltar para mim. Eu posso ter conhecimento destas coisas. É como a gente fala, os insights que nós temos, né? Insights que vêm do Criador, que vem, eu chamo de inteligência infinita, enfim, mas é por aí que nós vamos manter o nosso crescimento. Traçando um paralelo para entender melhor isso aqui, é assim, uma mulher que nunca esteve grávida, ela está sempre nos shoppings, está sempre passando nas ruas fazendo compras. Enquanto ela não estava grávida, não atraía nada a sua atenção com relação à gravidez. A partir do momento que fica grávida, ela já começa a enxergar muito mais lojas que atendem esse tipo de necessidade. O nosso pensamento é mais ou menos assim. Tudo que você pensar, já existe alguma coisa nessa frequência. Então, nessa vibração. Então, o que você necessita realmente fazer é pura e simplesmente emitir para o universo estas ondas vibratórias para começar a ser comunicado pelo universo tudo o que há com relação àquilo. Para você escolher, tem o livre-arbítrio e progredir e crescer progressivamente. Então vamos lá, agora sim, né? Finalizando aqui, eu já havia citado, por que nós fazemos isso? Para termos uma vida abundante. E aqui vem mais um insight que eu preciso passar para vocês. Uma vida abundante significa uma vida sem limites para qualquer uma das áreas que o ser humano atua. Então, muitas vezes, as pessoas se focam muito no financeiro, né? Ah, eu queria ter muito dinheiro, mas o que eu gosto de chamar a atenção? Você pode ter o que quiser, inclusive esse muito dinheiro aí que eu estou me referindo. Mas você pode ter muito mais do que isso. Você pode ter o dinheiro e ter a saúde, por exemplo. Você pode ter o dinheiro e ter saúde para poder usufruir desse dinheiro e fazer uma série de coisas, né? Então, é por isso que eu falo muito mais em abundância do que em área financeira, diferentemente de muitos outros que falam muito na área financeira porque atrai pessoas, né? E aqui é simplesmente o dinheiro um subset do que seria o universo, da abundância que está disponível no universo e que eu também tenho direito de atingir. Bom, visto isso, vamos ao quarto estágio. O quarto estágio da evolução humana chama-se consciência individual. O que significa isso? O ser humano rompe com as massas. Então, a partir desse momento, ele não se posiciona muito mais com relação às massas. Ele começa a buscar uma consciência individual, né? Por quê? Porque as crenças de massa lutam conosco para mantê-las. Então, aqui eu vou entrar um pouco mais no contexto do
consciente e do inconsciente ou subconsciente. O consciente, ele é a parte intelectual que nós temos. E o subconsciente é a parte emocional que nós temos. Para que eu traga do consciente algo para o subconsciente é quem faz a ação. Eu preciso trazer isso colocando emoção sobre esse processo. Se eu não coloco emoção, automaticamente, ou se eu tenho uma dúvida se aquilo é bom, eu estou pensando, estou lá com a minha consciência, mas chego à conclusão, não, mas aqui eu não tenho certeza, aqui eu não vou querer arriscar. Então, o que que o subconsciente faz? Pega o que está programado lá e executa. Então, o subconsciente, ele luta conosco para que a gente mantenha sempre aquilo que já está programado, aquilo que a gente já faz na vida, né? Há muito tempo. Então, para que a gente troque uma crença, para que a gente faça com que o subconsciente abandone alguma coisa e passe a fazer uma nova coisa no lugar desta anterior, o que é necessário? É necessário você trabalhar, romper com aquilo tudo que você viu e tem, ou pelo menos analisar constantemente. Algumas vezes as verdades não precisam ser mudadas em todas as áreas, mas se você começa a fazer a análise, começa a mudar, adaptar essas crenças aos nossos pensamentos, você começa a ter, então, a consciência individual. Você começa a ser realmente o que você é para ser. Um indivíduo que pensa, um indivíduo que analisa se o que ele está fazendo, seus atos são atos corretos, são atos errados, e assim por diante. A gente dá um exemplo aqui bem diferente, né? A gente, por exemplo, pode ter nascido e ter sido criado dentro de uma família onde corrupção é um bom negócio, né? E mesmo que essa pessoa pratique isso posteriormente, vem porque estava lá, armazenado no seu programa. Se ela não buscar o conhecimento e entender que isso é contra uma lei universal, ela vai continuar praticando isso achando que é verdade. Ela acha que é normal. Aqui no país, por exemplo, uma pessoa faz um negócio e devolve alguma coisa para quem fez o negócio com ela. Isso é um tipo de corrupção. E tem várias outras corrupções em outras áreas que não envolvem dinheiro. Mas aqui, então, na consciência individual, nós precisamos estar claramente analisando tudo que nós fazemos e que nos traz, digamos assim, nos traz a estagnação na área de conforto. Como é que você sabe se você está crescendo ou não está crescendo? É observando seus resultados. Então, o homem foi feito para ter crescimento, como eu digo, constante e progressivo. Se você chega numa parte da vida e faz uma estagnação, para de crescer, para de receber mais no sentido de poder ajudar mais, porque uma das leis também é dar e receber. E essa lei diz que primeiro nós precisamos dar para depois então receber. Mas quando recebemos geralmente uma porção superior daquilo que nós damos para que a gente possa dar mais e entra num ciclo, digamos assim, virtuoso para que o crescimento se mantenha. Então, muitos de nós tivemos uma vida e temos uma vida onde nascemos, nos desenvolvemos, estudamos, casamos, tivemos filhos, compramos uma casa, temos um carro e já estamos lá perto dos nossos 50, 60 anos e, olha, já estou cansado de trabalhar e pura e simplesmente para. Aí o que acontece? Se não tem mais expectativa, não vê mais sentido na vida, o que essa pessoa vai fazer? Vai começar a definhar, vai começar
a não achar mais graça em nada e acaba morrendo antes do tempo, porque nós fomos feitos para viver bem e viver durante um bom tempo. Esse tempo hoje é estimado em até 120 anos, mais ou menos, né? Tem algumas referências sobre isso. Então é importante que vocês entendam que aqui na consciência individual, o que que eu faço? Eu estou me monitorando, analisando as minhas ações para que o meu resultado continue sempre crescente, né? E isso é importante demais para que a gente esteja no jogo e busque a longevidade e desfrute de tudo com a família, com outras pessoas que você tem contato constantemente. Ache um sentido na vida. Isso é muito importante. Aqui ainda é também de se destacar que nós podemos, na consciência individual, expressar, né, os pensamentos. E, geralmente, quando você é uma pessoa que está sempre crescente, constante e progressiva, o que acontece? Dificilmente você não estará cercado por outras pessoas que querem saber o porquê você está nessa condição, né? E aí você, então, é procurado para começar a expressar cada vez mais seus pensamentos. E no fundo, o homem se encontra aqui para fazer com que todos possam atingir a abundância, né? Isso a gente chega à conclusão pelas leis. Muito bem. Então nós falamos do quarto estágio. Vamos partir agora para o quinto estágio. O quinto estágio é dito disciplina. Como nós devemos ver isto, né? Então, além de romper com as massas, eu preciso constantemente, como disse ainda agora, analisar e romper com os meus próprios resultados, né? Porque, espera um pouquinho, se eu estou já há alguns anos sem gerar mais nada, simplesmente estagnado numa zona de conforto, eu acho que aquilo que eu tenho é o suficiente para mim e deixo de ter vontade de ajudar outras pessoas, de desenvolver coisas novas para deixar como legado, enfim. Se você chegar nesse ponto, você vai estagnar e vai ficar no máximo no quarto estágio. Mas mesmo usando, né, as suas referências, as suas crenças, as suas verdades. Mas aqui nós estamos falando que com a disciplina, né, eu estarei analisando constantemente os meus próprios padrões. Eu estou verificando se eu conseguir melhorar de tempos em tempos o meu nível energético. Quando eu falo em nível energético, nós, quando explorarmos esse assunto ainda esse mês, desses encontros, eu vou colocar para vocês uma tabela para que vocês entendam esses valores de frequência, de energia que o homem que emana do homem, vocês vão entender o que significa uma pessoa estar triste, o que significa uma pessoa estar super contente, o que faz com que ela cresça, em que nível de energia ela deve se encontrar, né? Que faixas de energia ela se expande e em que faixas ela também pode retroagir. Mas, muito bem, avançando aqui. Então, a partir do momento que eu analiso e rompo com os padrões que para mim já não servem, já me tiraram de uma linha de crescimento, eu expresso ao mundo a minha singularidade, quem eu realmente sou. E começo a ter realizados os meus desejos, as minhas aspirações. Então, se eu não paro, se eu estou naquele crescimento constante, progressivo, dificilmente, eu diria impossível você não atingir suas aspirações, né? Muito bem. O fator chave de sucesso aqui neste estágio é a disciplina. A disciplina com relação ao quê? Ao que está escrito no primeiro tópico. Além de romper com as massas, preciso constantemente analisar e romper com os meus próprios padrões, minhas próprias verdades.
ficar analisando meu subconsciente. Essa ação que eu estou tomando é uma ação correta? Ela é uma ação que cabe para a pessoa que eu sou hoje? Ou eu tenho que ser uma pessoa um pouco mais reservada, ou uma pessoa um pouco mais fluente em alguns assuntos, mais chegado à família, menos chegado à família, enfim. Tem que ser feita essa análise constantemente. Então, você, na verdade, está controlando a sua mente. Você sabe analisar a sua mente e dando comandos para você mesmo, através de ordens para atingir seus desejos, suas aspirações, independente da circunstância do seu exterior, e focando firmemente as suas aspirações. O homem, na realidade, se resolve no seu interior, totalmente no seu interior. Eu, volta e meia, faço a seguinte colocação. Eu tenho um otimista e um pessimista. Se eu pego um copo com água na metade do copo, o otimista diz que aquilo está cheio. O pessimista diz que aquilo está vazio. O que significa isso? Nós estamos dando para o otimista uma visão do exterior que ele enxerga como copo cheio. Já o pessimista, a mesma visão que ele tem do exterior, não é de que o copo está cheio, é de que o copo está vazio. O que significa dizer para vocês o seguinte: nos pensamentos de vocês, trabalhem os conceitos, as leis universais, os insights que vêm do Criador, independente de olhar as circunstâncias do lado de fora, né? Independente de verificar o que de fato tem ali e que você pode ser influenciado e te tirar do seu crescimento. O caso da pandemia que vivemos hoje é muito claro. Tem pessoas que viram nisto uma oportunidade, outros viram crise e estão com problemas. Estão com problemas e quanto maior é o tempo em que se isolam, eles vão ficando cada vez com mais problemas. Porque é dúvida sobre dúvida, só pensam em coisas que trazem dúvidas. Será que sairemos disso? Será que eu morro amanhã? Será que eu pego esse troço? E assim por diante. Já uma pessoa que já tem um controle da sua mente fala, não, isso vai passar como passa qualquer gripe, até porque é uma gripe. Né? O pessoal às vezes fala assim, mas não é tão simples. Não é, mas por que, que o pessoal fica apavorado? Porque fica olhando as circunstâncias externas. E em vez de simplesmente pensar uma maneira de se preservar, ele reage. Estão dizendo que vão morrer. Aí a dúvida vem: então eu posso morrer. Eu não vou sair de casa. Quer dizer, outros não, peraí, é uma grande oportunidade. Eu posso, mesmo sem sair de casa, usando recursos de tecnologia, expandir meus negócios. Posso manter minha empresa, posso fazer uma série de coisas desse tipo. Enfim, então esse é o quinto estágio que nós temos da evolução humana. Pouquíssimas pessoas se encontram aqui. Vamos avançar para o sexto estágio. O sexto estágio é o estágio da aprendizagem. Veja bem, eu não estou falando aqui de conhecimento, tá? Porque conhecimento nós temos muito, porque nós sentamos em bancos de escola, muitas vezes, e recebemos muito conhecimento. Mas o sistema de ensino atual no mundo em geral, ele faz com que você seja avaliado em relação ao seu conhecimento pelo QI, pelo aquilo que você retém na sua memória. Memória é consciente, é lógica. Então, o que acontece? Não significa que o conhecimento seja parte do que você está realizando no subconsciente. Se você não praticou, se você não pensou que aquilo seria bom para você, simplesmente ficou armazenado lá, não está servindo para nada, só está ocupando memória. Então, é por isso que aqui a aprendizagem é importante, ela vai envolver a prática do conhecimento que você aprendeu.
Muito bem. O resultado que mostramos ao mundo é simplesmente a reação que provém da ação quando aplicamos a expressão que está em nosso subconsciente. Então, eu demonstro ao mundo o meu caráter, a minha personalidade. E ela nada mais é do que aqueles comandos que são realizados pelo meu subconsciente com relação a qualquer outra ação que chegue para mim, né? Então, nós vamos ver que o resultado ele é o pensamento que, somado à emoção, gera a ação. Resultado é o que meu corpo expressa? Ah, meu corpo expressa que, vamos dizer assim, eu sou um cara bruto, um cara duro, né? Os seus pensamentos e as emoções que você coloca levam essa demonstração a quem está de fora de você. E então ele vai ter uma percepção sua que nós chamamos de, somando várias delas, né, de sua personalidade. Então, a personalidade, na realidade, nos ajuda a entender quem é a pessoa que está do outro lado. Se você fizer um teste de personalidade e profundamente estudar o resultado desse teste, você vai entender muito melhor as pessoas. E pode até chegar para as pessoas e falarem: olha, se você quer crescer, não quer ficar estagnada aí e ficar sendo reconhecida como uma pessoa dura, uma pessoa de ações rústicas, vamos dizer assim, você precisa então se desenvolver de uma maneira um pouco diferente. E como é que se faz isso? Pensando, envolvendo novas emoções sobre isso, que vão fazer com que aquelas antigas saiam do seu programa no subconsciente. E aí as ações novas serão diferenciadas. Aqui é só uma explicação que o pensamento é uma ideia constante na mente consciente, que as emoções é o envolvimento destas ideias com o seu emocional, né? E que a ação é o que realizamos de encontro aos nossos desejos. Nós temos sempre desejos, né? Agora, muitos não sabem como fazer esses desejos se concretizarem. É por isso que eu digo que nós temos muito para trilhar aqui nesse sistema dos estágios da evolução humana. O que gera reações diferentes no exterior, ou seja, resultados diferentes que resultam em experiências diferentes que criam a nossa aprendizagem. A nossa aprendizagem, então, ela não é aquela aprendizagem porque eu absorvi um conhecimento. É porque não, eu estou praticando uma mudança de crença. Eu estou muitas vezes tirando coisas que estão programadas no meu subconsciente e colocando coisas novas. Por quê? Porque meu objetivo é, de fato, crescer constante e progressivamente. E ser o quê? Uma pessoa abundante aqui. Viver do primeiro ao último dia na face da terra, contente, feliz, alegre, gratificado. Muito bem. Para que a aprendizagem aconteça, nós devemos ter aspiração e disciplina. Eu preciso ter desejos. Eu preciso já ter o controle da minha mente de fazer com que os desejos que eu tenho se concretizem. E eu tenho que ter disciplina. Ou seja, os comandos que eu dou para que eu posteriormente dê algum tipo de ação sobre eles, possam ser sempre analisados e façam com que eu os troque toda vez que eu estagno na chamada zona de conforto, certo? Então, aqui devemos ter os dois últimos estágios que nós falamos. Então, você chega no nível de aprendizagem para valer depois que você passou, né, por todos esses estágios e especificamente aqui tem que levar em consideração muito aspiração e disciplina.
finalmente, nós estamos entrando agora no 7º estágio, que se chama maestria. Quer dizer, a pessoa que chega, atinge esse estágio, é um mestre, né? Nível superior do ser humano. E você é mestre no que é e no que faz, né? Então, você fala de cátedra, você fala com toda, digamos assim, credibilidade, porque não é assim, eu sei que isso pode ser assim, assado, e sai por aí falando coisas que nunca praticou, nunca teve a experiência sobre. Um mestre, ele vai falar só sobre aquilo que ele faz. Muitas vezes, ele pode não fazer muita coisa do que tem para ser feito por aí, mas ele, naquilo que faz, naquilo que ele pode ajudar os outros, ele pode ser considerado um mestre, né? Eu até comentei com relação à engenharia e ao mestre de obra, né? O engenheiro, ele se forma, muitos deles simplesmente ficam com conhecimento, abrem um escritório, terceirizam cálculos, terceirizam isso, terceirizam aquilo, mas não tem a vivência. Agora, geralmente, o mestre de obra, que nem o conhecimento que o engenheiro tem, pela prática, pelo dia a dia dele, ele pode estar tendo resultados de crescimento constante e progressivos muito superiores ao do engenheiro. É por isso que a gente vê aí, muitas vezes, pessoas que não têm instrução, graduação, PhD, enfim, qualquer coisa de faculdade, mas tem resultados de abundância na vida. Vive muito bem, vive tranquilamente com a sua família, e muitos não entendem o porquê disso. O porquê disso é muito claro. A pessoa é prática, a pessoa ela se especializou naquilo que conheceu. Muito bem. A maestria, neste caso, você domina e governa a sua mente com relação ao que nós estamos falando. Portanto, pensa e não apenas tem as atividades cerebrais. O engenheiro, como eu disse, se ele não foi para a prática e terceirizou muita coisa, ele tem muita atividade cerebral. Ele pode falar muita coisa, mas não tem a vivência e a certeza de que aquilo é realmente correto. Muito bem. Então, os passos que nos levam à maestria é escolher pensamentos que te levam a aspirações que você tem, ou seja, seus desejos, né? Eu, por exemplo, eu tenho como desejo, ou você pode ter como desejo, ter um avião, quem sabe lá, um Learjet 75. Aí o que acontece? Você pode ter isso? Pode, mesmo sendo dono da padaria ali da esquina que não tem a menor instrução. E se ele se move de maneira crescente, constante e progressiva, ele vai ter esse desejo realizado. Por quê? Porque ele está escolhendo os pensamentos certos. Os pensamentos certos. Ele foca em cima desse avião. Ele quer isso. Aquilo vai se concretizar na vida dele. Então, o primeiro passo são os pensamentos certos. O segundo passo é a disciplina para manter na mente consciente e subconsciente os pensamentos e as emoções corretas para que você pegue o seu desejo e imprima esse desejo no subconsciente. Quando você conseguir imprimir esse desejo no subconsciente, o seu desejo se concretiza. A coisa que você quer vem para suas mãos. Muito bem. E também você precisa fazer ações inspiradas. Os nossos pensamentos guiam o nosso mundo e não os resultados que temos hoje. O que eu quero dizer com isso aqui? Os nossos pensamentos guiam o nosso mundo e não aquilo que está sendo o nosso resultado. Né? O nosso resultado, para comprar o avião eu preciso melhorar o meu resultado em tanto. Esquece isso. O que vale é o seu desejo. Eu quero o avião. O como você vai chegar lá, esqueça. Por quê?
você, com o pensamento tão focado neste desejo, você terá os insights de como chegar lá. Esses insights são insights divinos, são insights, vamos dizer assim, do Criador para você. E muitos se perdem porque eu quero o avião, quero o Learjet 75. Porém, eu não vou buscar agora esse desejo porque eu tenho pouco dinheiro para comprar um avião de 100 milhões de dólares. Né? Um troço absurdo para mim. Nada é absurdo. O ser humano não tem limites. O que desejar, ele pode concretizar, ele pode ter. Bom, então nós passamos aqui pelos 7 estágios da evolução humana, e o que é importante é que você comece a pensar. Tem uma frase aqui que é de Emerson. Ralph Waldo Emerson, era um famoso escritor, filósofo e poeta dos Estados Unidos. E ele disse que as únicas coisas que podem crescer são aquelas onde você coloca a sua energia. Vamos trocar energia aqui por foco nesse momento para você entender o porquê o seu desejo acontece. E eu acrescentei aí nessa frase de maneira constante e progressiva. Então ela ficou como: as únicas coisas que podem crescer de maneira constante e progressiva são aqueles onde você coloca a sua energia, o seu foco. Então, cuidado onde você coloca a sua energia. Para fechar essa apresentação aqui, eu diria assim, nós temos que colocar energia naquilo que está direcionado para o nosso foco. Muitas vezes eu sou convidado para participar de alguma coisa, se eu perguntar a mim mesmo, isso vai me auxiliar para que eu atinja o meu foco? E a resposta for não, não titubeie, simplesmente não vá, não faça. Né? É por aí, de maneira bem clara, é por aí que nós devemos trabalhar. Muito bem. Concluímos aqui, então, este encontro de hoje, mas eu queria colocar, como eu sempre coloco, que existe uma mentoria para uma vida abundante. Mentoria essa que eu estou qualificado hoje para estar trabalhando com pessoas e com empresas. Então, importante, descobrir o seu estágio, atinge sempre suas aspirações e desejos, vive em abundância. Então, se você não consegue responder sim para essas questões, eu acho que eu posso te ajudar em muito. Por quê? Porque tudo que externamos é reflexo dos nossos pensamentos. Talvez o que você precise saber é como aprender a pensar sobre as leis universais, sobre o que é bom de direito. Né? Por outro lado, eu digo, e estive nessa condição durante muito tempo, em torno de 95% do que realizamos são pensamentos de outros que absorvemos como crenças. Nós não pensamos, nós simplesmente repetimos essas ações. A neuroplasticidade hoje nos garante ressignificar as crenças, porque as pessoas às vezes perguntam, mas como é que eu vou mudar a minha programação? Você vai gerar um novo caminho, de maneira que seus neurônios terão novas sinapses, vão começar a abandonar as antigas e começar a usar esse novo caminho. E as antigas ficam num segundo plano. Nós podemos fazer a gestão de nossos pensamentos até o ponto de adquirirmos tudo o que desejamos. É verdade isso. Isso aqui é uma lei universal. O que nós desejamos, nós teremos. A Escritura Sagrada cita várias vezes, né? O que você me pedir, eu te dou. Agora, é claro que tem que ter a noção inteira das leis que estão dentro da Escritura Sagrada para entender como é que você recebe, né? Não pura e simplesmente pedir, ficar sentado, não dá nada em troca, né? E acha que vai receber. Eu costumo colocar para as pessoas sempre, né, que
esta lei do dar e receber, até quando eu tenho um desejo, eu devo expressar esse desejo colocando o que eu darei em troco disso. Então, eu, para que possa ter uma vida em abundância, eu tomei uma decisão de levar o conhecimento que eu tenho, através dessas mentorias e futuramente de outras maneiras, né, para as pessoas como serviços. Por quê? Eu estou dando algo de mim. E o que vem em troca disso? Qualquer coisa que vá fazer com que eu receba, no mínimo, o investimento que eu fiz aqui nessa minha doação para levar essas coisas para as pessoas. Muito bem. Se você quiser trocar uma ideia mais estreita comigo, para a gente conversar em detalhes, eu posso explicar para você de que maneira eu posso te ajudar melhor. Felizmente aqui nós temos muito pouco tempo e a ideia aqui é estar divulgando que isso existe, que isso pode ser praticado, né? Então, nessas mentorias, geralmente são na faixa de 14 mentorias de 2 horas durante 14 semanas consecutivas. São mentorias onde tem muita prática. Hoje eu falei demais de prática e vocês entendem por que ela está aí, né? Porque nós precisamos crescer. Crescer, ter nossa longevidade, viver bem com abundância até o fim de nossa vida. Muito bem. Será um prazer transferir experiências para vocês. E eu vou continuar agora no mês de agosto, toda quarta-feira, fazendo um destes encontros, trazendo fundamentos do que é a inteligência espiritual, né? Que hoje a ciência reconhece. Então, eu finalizo aqui tendo gratidão ao Criador e a todos vocês por esse nosso encontro que estão aqui participando. Eu vou sair dessa tela compartilhada e entro no vídeo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês fiquem à vontade. Então, algum de vocês quer fazer algum comentário? É só abrir o microfone e falar, sem problema algum. Parece que todos estão satisfeitos com o que foi colocado, não há dúvidas. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e espero vê-los na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira eu vou tratar de um assunto chamado mindfulness. Na verdade, é como você limpa a sua mente para não deixar que coisas que atrapalhem o seu dia a dia e criem dúvidas em vocês, né, penetrem na sua mente e tirem vocês dos objetivos, do foco dos objetivos. Tudo bem? Então, muito obrigado. Já que ninguém quer fazer nenhum pronunciamento. Bruno, quer fazer? Então, abre o microfone, por favor, e fale. Oi, só queria agradecer, acho que foi muito bom, como sempre ajuda bastante a esclarecer muita coisa, né, do dia a dia até, e coisas que a gente esquece muitas vezes. Então, mais nesse sentido, só queria agradecer mesmo, tá bom? Tá bom, Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Cláudia, você abriu o microfone? Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Realmente, conteúdo muito importante, né? Extremamente necessário para que a gente possa ampliar a visão de mundo, a visão pessoal. A parte que eu considero talvez mais difícil é o reconhecimento, porque o ser humano, não estou dizendo especificamente eu ou qualquer pessoa que esteve, né, nesse encontro, nessa live, mas é comum que as pessoas rejeitem aquilo que ela ainda não conhece. E a sugestão é para todos nós, logo que tudo que foi falado, alguma coisa eu já conhecia, provavelmente alguns de vocês também, mas tem muita coisa também nova e informações preponderantes para a gente tomar novas decisões na nossa vida.
Mas a minha sugestão é exatamente essa, que a gente não crie uma rejeição, por ser algo que a gente não conhece ou por ser algo que a gente nunca pensou a respeito, mas que a gente dê o devido valor, a importância ao Jorge, a quem iniciou esse estudo, a quem fez essas pesquisas, e que a gente possa abstrair o máximo e já começar a praticar, se possível, a partir de hoje, já colocarmos em prática o que estiver ao nosso alcance e, quem sabe, no próximo encontro já termos algo a complementar do que podemos absorver, né, dessa prática. Então, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Jorge. Muito obrigado pelo comentário, Cláudia. Mais alguém? Não, tudo bem. Então, eu estou encerrando e espero vê-los aqui quarta-feira que vem com um assunto que eu já citei, Mindfulness, ok? Muito obrigado.